Para muitas pessoas, fazer uma cirurgia plástica nem sempre é uma decisão fácil. Para as mulheres, a estética sempre fala mais alto. Para os homens, é a saúde, o que conta no final. Só por necessidade. Por estética, nunca? Não, eu respeito a natureza. Aos 28 anos, Juliana descobriu um câncer de mama, uma notícia devastadora para a família. A vendedora fez 16 sessões de quimioterapia e uma cirurgia para retirar a mama. Para mim não foi tão fácil, eu acho que para todas as pessoas que recebem um diagnóstico desse não é fácil. Mas é cabeça erguida, seguir em frente e começar o tratamento quanto antes, né? Juliana também foi submetida a uma cirurgia plástica para a reconstrução da mama. Pagou o equivalente a R$7 mil pela cirurgia e conseguiu afastar o medo de ficar mutilada por causa do câncer. Desde o começo eu sempre falei que se fosse preciso tirar, eu tiraria sem problema nenhum. Até seria uma opção minha. Se o tratamento começa a ser feito pelo Sistema Único de Saúde, o pagamento é custeado pelo governo. No caso de Juliana, o tratamento foi feito em clínicas particulares. Os especialistas alertam, uma cirurgia plástica é uma operação como qualquer outra e por isso exige muitos cuidados. Os pacientes precisam fazer todos os exames preliminares, procurar um hospital onde haja uma unidade de terapia intensiva e, claro, procurar um profissional especializado. No Brasil, 70% das cirurgias plásticas são feitas por mulheres. As mais comuns são as de abdômen e as de mama. Aumentar ou diminuir o tamanho dos seios são procedimentos comuns em cirurgias reparadoras. Às vezes, o tratamento é meramente estético. A cirurgia plástica ela vai ser indicada quando a pessoa está insatisfeita com algum problema do corpo. Ela está triste porque ela está com a mama grande, sente dores na coluna, ou ela está triste porque a mama ficou muito caída depois de ter filho, depois de amamentar. Uma cirurgia plástica também ajuda a elevar a autoestima. Ela é mais do que só questão estética, porque ela está envolvendo a própria autoestima da pessoa. A pessoa, por exemplo, ela vai se sentir mais segura, ela vai se sentir mais forte, ela vai estar mais disposta até no seu dia a dia do trabalho, entendeu? O pós-operatório de uma cirurgia plástica também exige muitos cuidados, mas se tudo correr bem, o resultado é sempre muito positivo. Tem que ser feita com todos os critérios, com todos os exames físicos, exames de sangue, exames do coração, para poder o paciente diminuir ao máximo os riscos, para poder diminuir ao máximo as chances de ter complicação. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico Pascoal Pinheiro, que vai conversar com a gente a respeito de cirurgia plástica. E você em casa pode enviar a sua pergunta, as suas dúvidas aqui para nós, para participar também desta entrevista com o Dr. Pascoal Pinheiro. Boa tarde, Dr. Pascoal, seja bem-vindo. Boa tarde, Jorge, é um prazer. Boa tarde, Ali. Boa tarde todos que nos ouvem. Bom, nós vimos aí a cirurgia plástica em casos provocados aí por mutilação, a pessoa faz uma reparação. Mas qual é o principal motivo que leva as pessoas a procurarem os consultórios médicos de cirurgia plástica? É apenas, Jorge, se você me permite, uma rápida introdução. Para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não existe diferença entre cirurgia reparadora e cirurgia estética. Culturalmente, e os planos de saúde, a própria Previdência, é que tratou de dividir isso, mas não há, para a sociedade, ela é una e indivisível. O interessante é que um dos entrevistados falou que tem que respeitar a natureza, mas cirurgia plástica respeita a natureza. Sobretudo, não é para corrigir coisas que a natureza deixou, que são insatisfeitas, deixou a pessoa insatisfeita. Exatamente. O que ela faz parte, inclusive, isso dos princípios da ONU, para por sua autoestima melhorar, né? Então, a cirurgia plástica é nesse sentido. Agora, o que não pode, evidentemente, é o exagero. E deve ser feito com segurança. Isso que foi falado, que é o enfoque do programa, é importante. Só para você ter uma ideia, o próximo Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica vai ser, coincidentemente, no Nordeste, em Fortaleza, em abril desse ano. Ele trata exatamente, vai fazer um fórum mundial de cirurgia plástica. Vem para esse congresso presidentes de sociedade de cirurgia plástica de vários países do mundo, exatamente com esse objetivo de tratar de segurança, porque isso é extremamente necessário e isso é um ponto que a sociedade se bate. Mas, normalmente... A segurança que o senhor diz é aquela preparação do paciente para entrar no centro cirúrgico. A segurança é que o paciente faça a cirurgia e saia, sobreviva, que ele viva, que não haja nenhuma intercorrência.
Porque, na realidade, se você vê, quando você, à noite, vai para o noticiário da chamada grande mídia nacional, você, normalmente são 3 problemas que acontecem quando um paciente vai a óbito, por exemplo. Ou ele foi operado em um lugar sem estrutura, em um hospital sem uma retaguarda, em um hospital, não foi num hospital geral, ou foi operado por um não cirurgião plástico, um não especialista, ou foram feitas várias cirurgias juntas, associadas. Só para você ter uma ideia, no Brasil, existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, existe mais de 5.000 membros, portanto, mais de 5.000 pessoas, médicos, são qualificados para exercer a cirurgia plástica. E o número de estarrecedor. Praticam cirurgia plástica no Brasil mais de 12.000 médicos que não são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso implica que o paciente tem que ficar atento a esses médicos que não são membros. Isso é primordial, porque é importante que a gente fala, isso é uma lei. A lei brasileira é assim, é uma lei antiga de 1957 que reza o seguinte: desde que eu seja médico e que seja registrado no CRM, eu posso praticar qualquer ato médico. Eu, cirurgião plástico, eu tenho meu registro no CRM do Piauí como cirurgião plástico, mas eu posso fazer um parto, eu posso fazer um transplante de coração, de pulmão, a lei me dá esse dinheiro, esse direito. Eu é que não vou, evidentemente, fazer isso. Porque você não se sente seguro para fazer. Porque não me sinto seguro, tá. Exatamente. Mas o inverso nem sempre acontece. Então, o paciente vai fazer cirurgia plástica, tem que saber logo se o cirurgião tem a especialidade naquela... Se ele foi qualificado para aquilo, se ele é cirurgião plástico. Isso é facílimo. Agora, o cirurgião plástico é um cirurgião de qualquer tipo de plástica? Normalmente, a formação do cirurgião plástico são 5 anos. Você faz os 6 anos de faculdade e faz mais 5 anos de pós-graduação. Desses 5, você faz 2 anos em cirurgia geral e mais 3 em cirurgia plástica. Isso é o mínimo, isso você sai da residência com essa formação. A partir daí, você tem que fazer concursos internos dentro da própria sociedade para galgar posições. Porque a sociedade, ela tem... categorias, tem um membro associado, tem um membro aspirante em treinamento, tem um membro associado e tem um membro titular, que é aquele que detém o título mais importante. Doutor Pascoal, existe uma idade mínima em que o profissional exige para fazer uma cirurgia? Por exemplo, adolescentes, eles procuram muito os consultórios? Depende muito. Por exemplo, é fácil de citar, qual a cirurgia que você faz na mais tenra idade, digamos assim? Por exemplo, uma criancinha fissurada, aquelas crianças que nascem com lábio leporino, você deve operar com 3 meses de idade. Uma criança que nasce com orelha em abano, orelha protusa, você deve operar em torno dos 7 anos de idade. Então, já no caso da adolescente que tem a mama grande, para você reduzir, você deve operar em torno dos 17, por ali, é quando a mama dela já está formada, ainda não está acarretando problemas na coluna. Mamoplastia de aumento, por exemplo, colocar uma prótese de silicone. Eu, pessoalmente, só faço a partir dos 18 anos. Há quem faça um pouco menos de idade. E daí você vai aumentando na faixa etária. Mas muitos casos que você está citando aí são casos onde a cirurgia ela é fundamental. A pessoa precisa dela para ter uma vida... mais saudável. Mais saudável, no caso do lábio leporino, por exemplo. Mas no caso, o adolescente acha que está com o abdômen distendido, vou fazer uma lipo... Essas coisas assim também são comuns? Isso é comum. Mas o que acontece é, por exemplo, a lipoaspiração, ela rivaliza com a mamoplastia de aumento, a colocação de prótese, a cirurgia mais feita no país. Só que a lipoaspiração tem um detalhe, ela é feita tanto isolada como associada a outras cirurgias. Por exemplo, você faz uma plástica de abdômen, a paciente que teve filhos, etc., faz uma plástica de abdômen e associa aquilo a uma lipoaspiração para melhorar o contorno corporal. Ou você faz só uma lipo associada. Por exemplo, digamos, um rapaz que tem ginecomastia. O que é ginecomastia? É o rapaz que tem aquela mama mais crescida. Então, às vezes, a gente resolve o que chama-se de pseudo-ginecomastia, você resolve apenas com a lipoaspiração. Então, tem vários casos, depende de cada caso. Daí, o cirurgião plástico ele é treinado e qualificado para ele fazer o diagnóstico e fazer a abordagem correta e com segurança de cada caso. Uma telespectadora aqui, doutor Pascoal, ela disse que já teve filho, não pretende mais ter, ficou com o abdômen um pouco distendido por conta da gestação. O que o senhor recomendaria, uma lipo ou aquela abdominoplastia? Exatamente, foi o que nós acabamos de falar. Provavelmente, claro que tem que examinar a moça, mas provavelmente a lipo não resolveria sozinho, a lipo isolada. Teria que fazer aí a abdominoplastia. Uma área menor? O que acontece ali é que nós, os seres humanos, nós nascemos com os músculos chamados retos abdominais que seguram as vísceras lá dentro. Então, a mulher, ela nasce assim. Quando ela tem filhos,
há uma que a gente chama de diástase ou diastase, essa musculatura separa. Desde o momento que essa musculatura separa, a pressão das vísceras dentro da cavidade aumenta e fica protusa. Além de haver um excesso de pele e gordura, também essa musculatura tem que ser reforçada. É o que a gente chama de plicatura. Você dá pontos, isso a paciente não vê. É por dentro, isso, desde cima até lá embaixo, devolvendo à paciente a mesma cintura que ela tinha antes de engravidar. É comum, por exemplo, aparecer no consultório pessoas que querem resolver com uma plástica o que uma dieta resolveria? Mas, por exemplo, a lipoaspiração ela não é método para emagrecimento. Inclusive, existe norma do Conselho Federal de Medicina estabelecendo parâmetros técnicos, numéricos, para você fazer uma lipoaspiração. Inclusive, se o médico exagerar, digamos assim, e fizer uma lipo além do necessário, e esse caso for parar na justiça, é difícil de se defender se ele não seguir aqueles parâmetros do CRM, do Conselho Federal de Medicina. Porque a lipo não é para emagrecer, ela é para tirar gordura localizada. Qual é a paciente ideal da lipo? Uma paciente jovem, que tem hábitos saudáveis, pratica esporte regularmente e que tem a lipodistrofia. O que é a lipodistrofia? É um acúmulo de gordura, quer seja nos flancos, no abdômen, em vários locais. Porque isso às vezes é constitucional. Ela pode malhar e não sai, tem aquela gordura localizada. Essa é que é o grande resultado. E a lipoaspiração foi desenvolvida para isso. Ela não foi desenvolvida para emagrecer ninguém. Quem faz para emagrecer está desvirtuando a técnica. E eu queria agradecer ao Dr. Pascoal Pinheiro pela participação aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito de cirurgia plástica. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado a vocês. Muito obrigado.